nós vamos fazer hoje vamos falar sobre o Livro dos Espíritos e Jesus. Por que eu escolhi esse tema para vocês? Por dois motivos. O primeiro motivo é que o Livro dos Espíritos, como vocês sabem, ele foi lançado no dia 18 de abril, ou seja, nesse sábado agora nós vamos completar 163 anos do Livro dos Espíritos, que, como vocês sabem, a sua primeira versão teve 501 questões. Outro motivo de nós falarmos um pouco sobre isso é que, às vezes, fica parecendo que o Livro dos Espíritos não fala de Jesus. Fica parecendo que toda a codificação espírita, ela começa no Livro dos Espíritos de um jeito muito científico, filosófico, e que não teria Jesus. Jesus só vai aparecer, sei lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o que é um erro, o que é completamente falso, porque nós vamos ver aqui hoje que o Livro dos Espíritos tem muitas passagens e muitas referências a Jesus ao longo de toda a obra. E para que nós possamos entender que o Livro dos Espíritos ele tem uma base forte nos ensinos de Jesus. E muitas pessoas, muitos espíritas, muitos colegas nossos assim até fazem assim, né? Vocês ficam falando muito de Jesus, vocês ficam falando muito de parece uma coisa meio igrejeira e tal. Uma coisa é a forma de fazermos. Uma coisa é nós ficarmos com aquela cara de piedade e fazermos aquelas coisas muito melosas, e não sei o quê. Isso pode ser que dê, dependendo da interpretação de cada um, pode dar uma ideia de uma coisa igrejeira, de um jeito negativo da palavra. Mas, na essência do Livro dos Espíritos, Jesus está presente o tempo todo. E é isso que nós vamos ver na tarde de hoje, nesse nosso encontro de hoje. E eu só estou numa dúvida se eu estou gravando esse negócio aqui. Alguém pode ver se está gravando isso? Deixa eu ver. Está gravando, beleza. Por quê? Porque na segunda edição, e aqui só um complemento, quando Kardec lança a segunda edição do Livro dos Espíritos, em 1860, são 1019 questões. E aí vocês podem falar o seguinte: Antônio, meu Livro dos Espíritos veio com defeito, só tem 1018. Fique tranquilo, o seu Livro dos Espíritos está correto. É que na questão 1011, tem duas perguntas. E aí, ou Kardec não percebeu, o revisor dormiu, alguém lá comeu bola, e ficou faltando contar uma questão. Então, seriam 1019 questões, e, na verdade, numeradas tem 1018 lá, mas são 1019 questões. E nessas questões, nós temos algumas que até eu pedi para vocês darem uma olhada. Deixa eu só ver aqui se a gente consegue fazer esse negócio funcionar, porque eu não sei porque ele está travando, gente. Está travando mesmo. Espera um pouquinho só. A pergunta que eu passei para vocês, enquanto eu estou arrumando esse negócio, peraí. E eu não sei por que ele está acontecendo isso, gente. Eu sei que isso é muito desagradável, mas eu peço caridade para vocês, porque isso daqui não era para estar acontecendo. Vamos ver de novo. Deixa eu ver se ele vai agora. Admitir, Silvana, ok. Deixa eu só ver se tem... Ok. Agora foi demais. Tá. No Livro dos Espíritos, como vocês sabem, ele é dividido por capítulos. E esse PowerPoint aqui, a Sandra e a Silvana, que estão acompanhando aqui o nosso encontro, elas vão identificar, porque esse slide especificamente eles deram lá no curso de expositor de ensino. Então, como vocês sabem, nada se cria, tudo se transforma. E aqui nós estamos transformando isso aqui. Então, o Livro dos Espíritos ele é dividido nesses quatro grandes capítulos, que é as causas primárias, o mundo dos espíritos, as leis morais, e o livro 4 é Esperanças e Consolações. Só que cada livro desse era assim o início, a semente para os livros que seriam escritos posteriormente. Então, por exemplo, aqui, as causas primárias, que era o livro 1, vai gerar a Gênese, que vai ser lançada lá em 1868. O Mundo dos Espíritos, que é o livro 2 no Livro dos Espíritos, vai dar origem ao Livro dos Médios, que vai ser lançado em 1861. Já as Leis Morais, que é o livro 3, que está no Livro dos Espíritos, vai dar origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que também faz aniversário em abril, foi lançado em 1º de abril de 1864. E, finalmente, Esperanças e Consolações, que é o livro 4 do Livro dos Espíritos, vai ter uma continuidade, vamos chamar assim, lá no livro O Céu e o Inferno, que é de 1865. Então, tudo isso, para vocês verem que toda essa questão do Livro dos Espíritos ele está muito interligado com as demais obras que Kardec vai lançar posteriormente.
E uma dessas partes, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, vem também de um capítulo específico, que é a parte que nós falamos muito por causa da reforma íntima, da reforma moral e tudo mais, que são as leis morais. Bem, eu realmente não entendo por que está acontecendo isso aqui. Tá difícil essa minha conectividade. Deixa eu ver só se é isso aqui que está dando problema aqui. Se for, nós já vamos resolver isso agora. Espera um pouquinho só. A ideia está dando risada, né? Você está se divertindo comigo aqui, que eu não estou conseguindo fazer esse negócio funcionar. Vamos interromper o compartilhamento mais uma vez. Espera um pouco aí, gente. Eu não sei por que está acontecendo isso. Deixa eu ver se eu tiro. Deixa eu ver se eu pego esse outro aqui. Vamos ver. Tá. Estamos compartilhando novamente. Então, vamos de novo aqui, até a gente dar certo esse negócio. É isso aí. Deixa eu só tirar aqui, minimizar. Então, olha lá, céu e inferno. Vamos ver se isso aqui agora vai. Ele não vai mesmo, gente. Hoje está de rosca. A semana passada estava uma maravilha isso aqui. Deixa eu ver se o maisinho funciona, não funciona. Nada funciona aqui. Eu vou interromper tudo, gente. Espera um pouquinho só. Tá ruim aqui. Tá ruim. Espera aí. Pausar. Deixa eu compartilhar a tela. Calma que nós vamos na parte que interessa. Compartilhar. Ok. Está aqui no compartilhar? Vamos ver aqui. Ok. Beleza. Eu vou tentar por aqui. Vamos ver se isso aqui dá certo. Nem isso aqui está dando certo hoje. Iniciar a apresentação de slides. Ok, vamos ver. Bom. Então saímos aqui, já demos origem a esses livros, tal. Vocês já estão entendendo aqui que o Livro dos Espíritos, eu sei que muitos de vocês já viram isso no básico, já viram lá no mediúnico e tal, mas é importante a gente ter isso reforçar esses conceitos aqui para nós. No início do Livro dos Espíritos, e agora nós vamos falar sobre Jesus, nessa palavra maravilhosa que é o prolegômenos, a abertura do Livro dos Espíritos, Kardec fala isso aqui para nós aqui. A vaidade de certos homens que creem saber tudo e todos querem explicar à sua maneira dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem. Então veja aqui, até grifei isso aqui, tem alguém que está com o microfone aberto, eu não tenho como sair daqui, senão vai dar uma confusão. Só para desligar aí o microfone, por favor. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras para somente se ocuparem das coisas essenciais. Então, veja, na abertura do Livro dos Espíritos, ele já nos coloca quem é a nossa bússola, quem é o grande princípio, quem é o norte que vai nos guiar nessa nossa caminhada aqui. É Jesus. Tá? Porque nós vamos trabalhar muito com essa ideia do sentimento de amor ao bem, união por um laço fraterno, tudo isso que nós toda vez estamos buscando nos nossos encontros, nos nossos estudos, na nossa reforma interior, trabalharmos em relação a essa questão aqui do bem. E aí, deixa eu só botar a pessoa aqui para entrar. E aí, o Kardec faz uma pergunta que eu botei para vocês lá no grupo: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, lá na 625? E os espíritos de luz, com aquela eloquência, com aquele discurso amplo, responde o seguinte: vede Jesus. Mais nada. Veja Jesus. Então, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Ou seja, a nossa régua. Quem é o nosso caminho lá? Qual é o nosso norte? Qual é a nossa chegada? É Jesus. Então, é isso que os espíritos colocam na 625. Deixa eu ver de novo. Mas eu não estou entendendo. Hoje tá rosca aqui, viu, gente? Eu não sei por que eu estou com essas dificuldades aqui. De novo, vamos sair de novo. E aí eu quero colocar aqui para vocês uma questão que Kardec nos apresenta. Deixa eu só ver aqui. É a vaidade, Jesus. Deixa eu reiniciar aqui a minha apresentação de slide. Vai assim até a gente entender o que está acontecendo. E aí Kardec, como os espíritos foram tão eloquentes, falaram tanto, veja Jesus, Kardec coloca para nós aqui o seguinte: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Isso Kardec fazendo um comentário após a resposta dos espíritos. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino,
e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Essa informação nós vamos ver novamente na Gênesis, nós vimos lá nos milagres, quando Kardec começa a explicar essa questão dos milagres. E ele diz que Jesus foi o ser não, mais puro que já apareceu na Terra e veio com todos os opcionais para poder fazer todos os milagres, lá, né, aquelas atividades todas, a dupla vista, enfim, tudo aquilo que nós já vimos nas aulas. Jesus era esse espírito que poderia fazer aquilo, porque veio com toda essa bagagem moral. Então, é ele que é o nosso norte, para nosso tipo de perfeição moral, a que nós podemos aspirar aqui. E ainda diz o Kardec: se alguns dos que pretendem instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes os desviam para falsos princípios. Isso aqui eu grifei, porque vale lá para Kardec em 1857 e continua valendo para nós hoje. Então, se alguns dos que pretendem instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes os desviam para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos, ou seja, o mundo material, por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com os que regem a vida do corpo. Aí nós vamos para a questão material, vamos para as questões de ritos, vamos nos apegar a outros tipos de convenções que não são aquelas que Jesus nos ensinou. Inclusive, os grandes embates de Jesus, e nós vimos isso o ano passado e tudo mais, são com os fariseus e saduceus, que queriam sempre pelo lado do rito, da parte ritualística, da parte do dinheiro. Nós vimos na semana passada a questão lá da entrada de Jesus no templo, né, para limpar o templo. Tudo isso era uma crítica dele a essa questão que leva as pessoas a falarem no nome de Deus, mas estarem tendo um comportamento que não é um comportamento que Deus espera de nós. Espera de nós é uma reforma interior, uma questão de uma convivência melhor entre todos nós. Tá? Então, o que Kardec está nos dizendo aqui é basicamente isso. Quer dizer, muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, aqui tem um grande divisor de águas. O caminho que nós temos que seguir para Jesus é o seu ensinamento. É a lei do amor ao próximo, e aplicar isso. Não é na parte do ritual, não é na parte de pegar e ficar imaginando determinadas situações focadas mais para o rito. Nós temos o nosso templo interior, como nós vimos na semana passada, e é nesse templo interior que nós temos que colocar ordem e trazer Deus para dentro de nós por meio dos ensinamentos de Jesus. Então não é uma coisa exterior, no sentido de mostrar para as pessoas, puxa, como eu sou bonzinho, como eu sou terrivelmente cristão. Não é isso. Tá? A primeira parte é pegar essas informações, esses ensinos de Jesus, refletir sobre isso e aplicarmos de um jeito positivo em nossas vidas. Na 627, Kardec pergunta para os espíritos: desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Essa pergunta, ela é sensacional, porque se está tudo no Evangelho, para que precisa do Livro dos Espíritos? Para que precisa dos espíritas? É uma pergunta muito pertinente. Senão, se está tudo no Evangelho, por que nós temos que ficar aqui perdendo tempo estudando todo o espiritismo e todas essas coisas todas? E aí, os espíritos explicam para Kardec que o ensino de Jesus, primeiro ele fala o seguinte: era frequentemente alegórico em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Isso nós já aprendemos e tudo bem. Mas hoje é necessário que essa verdade seja um pouco mais inteligível para todos, diz os espíritos de luz. Ou seja, o espiritismo vai pegar todos aqueles ensinos de Jesus que estavam lá, que estão aí no Evangelho, muitos deles, e eu tenho certeza que muitos de nós aqui temos uma certa dificuldade para compreender aquelas passagens todas que estão lá no Evangelho, mas o espiritismo ele é a chave. Ele é uma chave para nós de compreensão. Nós vamos entender o que Jesus estava querendo falar naqueles ensinamentos. O que Jesus estava querendo alcançar com todos aqueles ensinamentos, que muitas vezes ele falava por parábolas, e às vezes pode ficar um pouco complicado para nós, nos dias de hoje, entender. Já temos dificuldade para entender Emmanuel, por exemplo. Temos dificuldade para entender o que Kardec nos coloca, porque já são nomenclaturas, maneira de fazer texto que são completamente diferentes do que nós temos hoje como linguagem mais aceita. E
E por isso que os espíritos falam para Kardec que os espíritos vieram naquele momento para nos pegar pela mão e nos mostrar o seguinte: olha, esse é o verdadeiro ensino de Jesus. Esse é o caminho que vocês têm que seguir. Venham aqui, entendam o que está acontecendo, entendam o que ele quis dizer, olhem por esse outro ângulo. Então, por isso que eles estão dizendo para nós aqui: é preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. E é isso que nós estamos falando. Quer dizer, não entendem e os poucos que entendem têm dificuldades de colocar isso em prática, porque o ritual, a porta larga, é mais fácil para nós. Continuam os espíritos nessa mesma questão. A nossa missão, dizem os espíritos, é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. É aquele cara de fachada: eu sou terrivelmente cristão. Mas será que ele é mesmo? Ou ele está falando só para passar de bonzinho? Esse é um ponto para nós aqui, para a nossa reflexão. Diz aqui os espíritos de luz nessa mesma resposta: estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém venha interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é todo amor e caridade. Vocês estão percebendo como essa questão para nós é importante e nós podemos aplicar isso na nossa vida? Nós estamos vendo isso o tempo todo na nossa vida. Aqui é só ligar o noticiário, a gente vai ver isso. Então, pessoas que falam que são cristãs, mas aí entram lá na rede social e falam um monte de barbaridades. É cristão de verdade? No nosso caso, somos espíritas cristãos de verdade? Será que nós estamos aqui fazendo algo para falsear o sentido de uma lei que é todo amor e caridade? Então, os espíritos vêm para nos colocar um choque de realidade. Falar assim: gente, não dá para ser dessa forma. Não dá para vocês terem o mesmo comportamento de fariseus, saduceus. Não dá. Tem que ser outra coisa. Acordem. Então, é esse o chamamento dos espíritos lá quando eles começam a fazer todo o trabalho com Kardec. Esse é o princípio. Perfeito? E quem é a nossa bússola para tudo isso? É Jesus. Então, por isso que o Livro dos Espíritos vai se utilizar desses ensinos para nos dar esse norte. E eles falam aqui: estamos encarregados de preparar o reino de Deus, ou seja, a evolução espiritual, né, por meio de quem? Por meio desses ensinamentos todos. Então, nós vamos atingir esse reino de Deus, esse reino interno, essa evolução espiritual que Jesus falava tanto, por meio desses ensinamentos. Mas nós temos que entender quais eram esses ensinamentos e como nós deveremos colocar em prática. Bem, além disso, vou ter que sair de novo, vocês já estão se acostumando com isso, né? Imagino, estamos com 42. É bom para ver aqui quantas pessoas estão aqui no nosso bate-papo aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ok. Deixa eu voltar aqui, gente, porque senão... nossa missão, deixa eu só reiniciar a apresentação. Está dando algum pau aqui, a gente vai sobreviver a isso. E alguém está com o microfone aberto, eu peço, por favor, para desligar. Isso. Na 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entende Jesus? Kardec faz essa pergunta para os espíritos. Como que Jesus, para os espíritos, hein, gente? Como que Jesus entende o verdadeiro sentido da palavra caridade? Os espíritos vão interpretar isso, vão mostrar para nós qual é esse entendimento que Jesus tem da palavra caridade. Então, veja como tudo que Kardec está colocando, e por isso que eu escolhi também essa pergunta, tudo que os espíritos colocam é em cima desses ensinamentos de Jesus. Tudo. Então, até isso, quer dizer, como que os espíritos podem nos explicar como que Jesus entende o verdadeiro sentido da palavra caridade. E aí eles explicam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, tudo isso que nós vimos lá no Sermão da Montanha o ano passado. Vocês lembram disso? Kardec, depois dessa resposta também sucinta, lacônica dos nossos queridos irmãos benfeitores espirituais, ele fala o seguinte: que o amor e a caridade são o complemento da lei e da justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Né? Fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós também. E não fazer ao outro o que nós não gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. Então, tudo isso tem uma grandeza e que nós temos que ficar atentos em relação a isso. Kardec continua aqui: tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, diz aqui Kardec, não se restringe à esmola, mas abrange
todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores, porque todos nós somos irmãos. Todos nós estamos no mesmo barco que esse planetinha Terra. E nós estamos vendo aqui com essa pandemia de coronavírus como está todo mundo junto. Não tem mais um problema que acontece com fulano lá na China. Não, o problema é mundial, é global. Estamos todos no mesmo barco. Somos todos seres humanos. E não importa a classe social, raça, nada disso. E é essa a ideia que nós temos que ter. Quer dizer, nós não podemos ver, e é isso que eles estão colocando para nós, quer dizer, é importante você fazer a caridade dando esmola. Esmola que ele está falando aqui é a caridade, é você poder ajudar o próximo de alguma forma, de um jeito material, de alguma maneira. Mas o mais importante, qual é? É você tratar todas as pessoas de uma maneira igual. Não importa se ele é seu chefe, se é um superior, ou se é a pessoa que de repente está fazendo um trabalho inferior lá. Você tem que tratar todo mundo da mesma maneira. Você tem que dar bom dia para todo mundo. Você tem que ser gentil com todo mundo. Não é gentil com as pessoas que te interessam, as pessoas que não te interessam, né? Não estou nem aí. Não. Então é aí que está a questão que o Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, por meio dessa resposta dos Espíritos, que é isso aqui. Quer dizer, nós temos que tratar os nossos inferiores, iguais ou superiores, de maneira igual. Porque o homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Olha só. Isso está lá no Livro dos Espíritos, gente. Não está num livro de catequese, não está num livro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está dentro do Livro dos Espíritos. Perfeito? Então, veja como essa busca nossa por uma justiça, para todos nós estarmos juntos, todos nós temos essa mesma relação, que é muito complicada, é muito difícil, a gente sabe disso, mas nós temos que lutar para isso, temos que lutar para termos uma sociedade menos desigual e no nosso comportamento e também no nosso olhar. O Kardec, ele vai encerrar o Livro dos Espíritos, porque eu podia passar aqui à tarde falando isso, tá, gente? Eu podia estar aqui conversando com vocês, passar outras tantas... Eu tive que cortar quase metade das coisas que eu separei aqui para a gente discutir hoje, porque não daria tempo para nós falarmos tudo, né? E eu queria também ouvi-los um pouco no final. Mas, no final de tudo, no Livro dos Espíritos, a grande conclusão, o último parágrafo do livro dos Espíritos, Kardec coloca esse pensamento aqui de Santo Agostinho. Diz o seguinte, que jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais excitaram o ódio dos partidos, nem a sede de riquezas e honrarias, nem a avidez dos bens terrenos. Então, isso aqui, o pessoal do mediúnico sabe bem. Como que você identifica uma mensagem que é uma mensagem de amor, uma mensagem de um espírito elevado e uma mensagem de um espírito que está lá, né, não muito evoluído? Justamente por causa disso. Quer dizer, que tipo de mensagem está sendo mandada? Que tipo de mensagem está sendo enviada? E os espíritos de luz que ajudam Kardec nessa caminhada, eles são bons espíritos. Eles nos trazem sempre informações que não nos vão nos levar para a violência, não vão nos levar para matar alguém, não vão exercitar o ódio, perfeito? Não vai, olha, que nem a sede de riqueza, nem as honrarias, nem a avidez dos bens terrenos. Os espíritos de luz não falam isso para nós. Isso aí é uma questão da nossa vida material, mas que não tem importância para nós. O que tem importância para nós? Conquistar esse reino, o reino dos céus, que é a nossa evolução espiritual. E como que nós vamos fazer isso? Somente os bons, humanos e benevolentes, para com todos os seus preferidos, com todos, desculpa, vou repetir aqui, somente os bons, humanos e benevolentes, para com todos, são os seus preferidos, os bons espíritos. Como são também os preferidos de Jesus, porque seguem a rota indicada para levar a ele Jesus, a ele Deus, a ele a elevação espiritual. Então, somente pessoas que estão trabalhando efetivamente, recebendo essas informações dos espíritos de luz, buscando essa reforma interior, buscando essa transformação moral, que estão mais próximos desses seres de luz. É eles que estão nos dando esse guia, pegando essas informações de Jesus e nos mostrando qual é o caminho. Mas nós temos que colocar em prática. Nós temos que ser bons,